Bom dia para todos, nós vamos trazer o nosso comentário bíblico de hoje, no livro de Êxodo, capítulo 18, o versículo 21, a parte A que diz: E tu, dentre o povo, procura homens capazes, temente a Deus, homens de verdade, que aborreça a avareza. Então nós vemos aqui o sogro de Moisés, Jetro. Ele veio para se encontrar com Moisés e o povo de Deus que vinha do Egito. E ele viu que Moisés estava sobrecarregado para julgar o povo, para orientar espiritualmente o povo, para cuidar do problema de cada uma daquelas pessoas. E ele disse a Moisés que não era bom o que Moisés estava fazendo, porque daquele jeito Moisés iria ficar exausto, não somente ele, mas também o povo, porque o povo ia para que Moisés julgasse os problemas, as causas dele, e o povo passava o dia todo esperando para ser atendido. E aí Jetro disse a Moisés que não era bom o que Moisés estava fazendo. Então nós vemos que nunca ninguém é perfeito, apesar de Moisés ser um homem honrado por Deus, um testemunho vivo de obediência, de fazer as coisas conforme o Senhor determinava, seguindo o modelo de Deus. Mas nós vemos que Moisés estava sobrecarregando-se e também sobrecarregando o povo, porque o povo vinha, passava o dia todo, 2, 3 dias para ser atendido por Moisés. Ele estava levando sozinho o peso do povo. E aí o sogro dele disse que ele escolhesse entre o povo, homens capazes. Primeiramente, homem capaz. Na verdade, essa capacidade é a mesma capacidade intelectual, moral, aprendizado, Homens capazes, homens que sejam capazes. Nós não podemos colocar pessoas que não estão capacitadas, não para exercer cargos e funções, nem em empresa, nem também dentro da igreja. Nós temos que procurar pessoas que estão qualificadas e capacitadas para isso. Tu procura homens capazes. Tem muita gente que não dá certo em funções, em cargos, pode ser em empresa secular como na igreja também, porque eles não foram capacitados, não estão capacitados para aquela função, para aquele cargo que eles estão colocados, mas eles podem dar certo em outro lugar. Tu procura homens capazes, É o que ele diz. Agora, homens que têm também outras qualidades, temente a Deus. Se o homem não for temente a Deus, ele não vai dar certo nem na empresa secular, nem também no ministério da igreja, na obra da igreja. Porque o homem que não teme a Deus, ele muitas vezes não cumpre as regras, determinações de Deus, e nem também dos homens que são estabelecidos. Por isso, para governar tem que ser homem temente a Deus, principalmente para governar, para trabalhar, para dirigir, fazer as coisas para Deus. Homens de verdade. E existe homem que não seja de verdade? Sim. Existe homem que é da mentira, existe homem que é do fingimento, existe homem que fala e não cumpre, que diz uma coisa e desmancha, não cumpre aquilo que promete, não cumpre as tarefas, as obrigações que é determinada, busca ganhar, levar vantagem em tudo. Então esses homens não são homens de verdade, não é? São aqueles que a gente não pode contar com ele para a hora da decisão, para terminar um trabalho, para fazer uma obra. Ele é inconstante, O homem que não é homem de verdade, que aborreçam a avareza. A gente sabe que a avareza é o apego ao dinheiro, a bens materiais, que muitas vezes a gente, nas empresas seculares, nas indústrias, as pessoas estão ali trabalhando só pelo dinheiro. E ali, o que for necessário fazer para ele explorar, ganhar dinheiro fácil, ele faz, E às vezes a pessoa se sobrecarrega, pega 2, 3 empregos, sem poder tocar para frente, faz um trabalho mal feito, mas a visão é dinheiro. Isso também pode acontecer no meio cristão, no meio evangélico, No meio do ministério. Pessoas que estão na igreja, estão no ministério, no pastorado, mas a visão deles são coisas materiais, como diz São Paulo, cujo Deus, o ventre,
O Deus é o vento porque só pensa em coisas materiais. E essas pessoas que são avarentas, a Bíblia diz que nunca se fartará do dinheiro, né? E o dinheiro, o amor ao dinheiro é a espécie de toda a raiz de mal. E nesta cobiça muitos tropeçaram e caíram e despedaçaram a si mesmos. Então, homens de verdade, homens capazes, homens tementes a Deus e homens que aborrecem a avareza, que São Pedro falou daqueles que por avareza farão de vós negócio. Estão na frente da igreja para vender o rebanho, e esse ano é um ano muito propício, é o ano da eleição. Tem muita gente vendendo rebanho aí, vendendo a igreja, vendendo pessoas que de empresa, vendendo, né, trabalhador, trocando por dinheiro, nessa questão de voto. Então a gente precisa ser muito vigilante esse ano para não vender o rebanho, porque o rebanho pertence a Deus. Pedro diz: por avareza farão de vós negócio. Que o Senhor nos abençoe.